O Mengão queridão ainda está de olho e monitora a situação do centroavante Marcos Leonardo, que inclusive pode agir caso o atacante rescida com o Al Hilal da Arábia Saudita. Eu vou trazer os últimos detalhes para você sobre essa situação. Vou falar também sobre o futuro de Juninho, Everton Cebolinha e Michael no Flamengo. Juninho, inclusive, deve ganhar novas oportunidades agora com o técnico Felipe Luiz, depois da situação de Bruno Henrique. Por se falar no caso Bruno Henrique, olha só o Mauro César Pereira, meus amigos. Olha só o que o Mauro César Pereira, esses caras querem ser auditores, querem ser juízes, querem ser procuradores, querem ser dono do Flamengo. Essa é a verdade. Vou trazer aqui o que o Mauro César Pereira falou em relação à situação do Bruno Henrique e a opinião dele em relação ao Flamengo recorrer sobre a situação no STJD. O Flamengo também descarta no mercado buscar um jogador para a saída de Bruno Henrique. A decisão do Flamengo é ir tentar recorrer a essa situação. Vou explicar para você sobre essa situação. Vou falar também sobre jogo do Flamengo no Maracanã contra o Estudiantes. Promete casa cheia. Tafarel, preparador de goleiros da seleção brasileira, fica encantado com Léo Nanete. Olha só, ele até falou aí, né? Abriu o coração, rasgou elogios ao garoto Léo Nanete, goleiro de apenas 18 anos, que está lá figurando na seleção brasileira, completando lá os treinos da seleção brasileira e vem fazendo um excelente trabalho. Eu vou trazer todos os detalhes para você a partir de agora, mas antes de trazer essas informações, deixa eu só fazer aquele convite bacana e especial para você. Você, meu amigo, você, minha amiga, você, torcedor rubro-negro, que ainda não é inscrito em nosso canal. Eu convido você a se inscrever, acionar o sino da notificação, deixa o teu like, compartilha esse vídeo com essa nação maravilhosa, beleza? Fez isso aí? Bom, deixa eu começar aqui já falando sobre o negócio aqui na seleção brasileira, porque o que acontece? O Caio Jorge, ele sofreu uma lesão, né? Foi cortado da seleção brasileira e o Carlo Ancelotti chamou o Andréas Pereira. E aí eu vi um movimento nas redes sociais, o Neymar não vai mais ser convocado, o Neymar está fora da Copa do Mundo com o Carlo Ancelotti, tudo e muito mais, devido a essa convocação do Andréas Pereira. E eu estava aqui também analisando que ele perde o Caio Jorge, já foi desconvocado, já foi aí, né, comunicado ao Cruzeiro, e o Ancelotti vai e chama o Andréas Pereira. O Andréas Pereira, ele não joga desde o dia 30 de julho, meus amigos. É isso mesmo, desde o dia 30 de julho. Deve estar arrebentando nos treinos aí. Agora, em relação ao Neymar, o que você acha? Seria realmente a oportunidade para o Neymar? Ou o Ancelotti está certo não convocar o Neymar? Deixa aí nos comentários a sua opinião. Se falando ainda sobre seleção brasileira, olha só, Tafarel, preparador de goleiros da seleção brasileira, rasgou elogios ao cria do Flamengo, Léo Nanete. E ele falou o seguinte: eu fiquei muito feliz que ele veio aqui junto com a gente. Tem um potencial muito bom. Gostei dele. Gostei principalmente por ser um guri de 18 anos, mas já com uma postura profissional mesmo. Tenho certeza que ele vai dar muitas alegrias no Flamengo. Olha só, hein? O Tafarel, preparador de goleiros da seleção brasileira, rasgando elogios ao garoto Léo Nanete, que é um garoto promissor, sem sombra de dúvida. Renovou o contrato com o Flamengo agora, recentemente, até o final de 2029. Bom, mudar de assunto aqui agora, vamos falar sobre o jogo Flamengo e Estudiantes da Argentina. Primeira partida das quartas de final da Conmebol Libertadores da América, que acontece no Maracanã no próximo dia 18. É isso mesmo, mas até o momento quase 40 mil ingressos já foram vendidos para esse jogo, então promete casa cheia. Eu separei aqui os valores dos ingressos, olha só, o setor norte, entrada 250 para o público geral, tá, nação? Entrada R$250, meia entrada R$125. Setor sul R$200, meia entrada R$100. Leste superior R$250, meia entrada R$125. Leste inferior R$300, meia entrada R$150. Oeste inferior R$300, meia entrada R$150. E Maracanã mais R$900. Já meia entrada R$487,50. Tá aí, Maracanã promete mais uma vez casa cheia. Lembrando que o próximo jogo do Flamengo é contra o Juventude.
O Mengão Queridão está nesse exato momento no CT do Ninho do Urubu. A reapresentação do elenco hoje, já começando os trabalhos para valer. A preparação para esse próximo jogo contra o Juventude, fora de casa. No Maracanã será o jogo seguinte, que será pela Libertadores contra o Estudiantes da Argentina, beleza? Bom, mudar de assunto aqui agora, vamos falar sobre Bruno Henrique, porque Bruno Henrique está no CT do Ninho do Urubu, está treinando, mas em relação à situação do Bruno Henrique, a informação que temos é que o Flamengo avaliou internamente de que a prioridade está no recurso. O clube vai entrar imediatamente com o pedido de efeito suspensivo e recorrer à decisão. Nos bastidores, a possibilidade de buscar reforço para suprir a ausência de Bruno Henrique nem sequer foi considerada. Então aí, muitos rumores, já vai contratar, vai ser isso, vai ser aquilo. Esquece, não vai contratar. O Flamengo já deixou claro, não vai buscar ninguém para suprir a ausência de Bruno Henrique. O Mauro César Pereira, meus amigos, depois, né, do julgamento do Bruno Henrique, da punição de Bruno Henrique ser aí sacramentada ontem, o Mauro César Pereira, ele veio aqui e falou isso aqui, olha só: o Flamengo não deveria se envolver no caso Bruno Henrique na justiça. Bruno Henrique deveria pegar 24 jogos de suspensão. Cara, são muito opinadores, todo mundo querendo ser auditores, juízes, procuradores, dono do Flamengo, todo mundo quer ser isso, tá? Cada um tem sua opinião. Eu não tô defendendo o Bruno Henrique, não. Mas, cara, sinceramente, o que você acha? O Flamengo deve ou não deve recorrer à decisão do STJD? Ou o Flamengo deve deixar aí tintim por tintim? Fique à vontade, deixa aí nos comentários a sua opinião. Bom, mudando de assunto, vamos falar agora sobre o futuro de Everton, Cebolinha, Michael e Juninho no Flamengo. O Flamengo que vem aí pensando em negociar esses três atletas, mas com o fechamento da janela, a inscrição no Brasil também acabou. Com isso, o Flamengo deve continuar com os três atletas até dezembro. Por que até dezembro? Porque em janeiro abre novamente a janela. É uma janela longa e o Flamengo pode sim, né, ter a oportunidade de negociar esses três jogadores. Juninho é sempre especulado para voltar ao Karabakh do Azerbaijão, mas nenhuma oferta chegou até o momento ao diretor José Boto. O camisa 28 chegou ao Flamengo em janeiro deste ano, custou 5 milhões de euros. No entanto, o centroavante de 28 anos não caiu, pode dizer assim, né, nas graças do técnico Felipe Luiz, que também aprovou a contratação desse jogador. Né? A verdade é essa. Segundo as informações apuradas pelo jornalista Fabrício Lopes, Michael, Juninho e Cebolinha dificilmente vão sair do clube em 2025. As janelas de transferência na Arábia Saudita e na Rússia seguem abertas. E por isso não se descarta por completo vender o trio, mas o cenário é de pessimismo, ou seja, deve continuar aí os três, inclusive Juninho. Eu separei aqui uma informação importante que acabamos de apurar, que o Juninho deve ter realmente mais oportunidades agora com essa punição de Bruno Henrique, tá? Sem proposta de venda, Juninho será reaproveitado no Flamengo. Vamos torcer para que ele abrace essa oportunidade que realmente o Felipe Luiz deve dar a ele. Também ainda não está certo, mas possa sim acontecer. O que você acha, torcedor? Fique à vontade, deixa aí nos comentários a sua opinião. Bom, mudar de assunto agora, vamos falar sobre Marcos Leonardo. É isso mesmo, o Flamengo monitora a situação de Marcos Leonardo e pode agir caso o atacante rescinde o contrato com o Al Hilal da Arábia Saudita. O futuro de Marcos Leonardo segue em aberto, e eu posso falar assim, e o Flamengo aparece como potencial destino caso o atacante consiga se desvincular do Al Hilal. O jogador, que esteve muito próximo de reforçar o São Paulo, estuda recorrer à FIFA para rescindir o contrato com os sauditas por justa causa, nação. Olha só, hein? O argumento da defesa é de que, se não for inscrito na liga local, o atleta estaria sendo privado de exercer sua função profissional. Essa tese encontra respaldo em regulamentos da entidade máxima do futebol e poderia garantir a liberação imediata do atacante de 21 anos. Durante sua passagem pelo Brasil, Marcos Leonardo priorizou o São Paulo, recusando outras propostas do mercado nacional. O tricolor
No entanto, não conseguiu viabilizar o empréstimo junto ao Al-Hilal, que exigia uma taxa de aproximadamente 12 milhões de reais. E o São Paulo está aí, posso dizer assim, na saia justa em termos financeiros, né? A situação de São Paulo está complicada. De acordo aqui com as informações trazidas lá no Bola VIP, é que a diretoria de São Paulo se mostrou disposta a pagar apenas parte desse valor, o que viabilizou o acordo. O atacante então retornou a Riad, onde treina sob o comando de Siome Inzaghi, mas com futuro indefinido. Caso a rescisão seja confirmada, Marcos Leonardo ficaria livre para fechar com qualquer equipe, inclusive no Brasil. Mesmo com a janela de transferências encerrada, o regulamento da FIFA prevê execuções para jogadores que rompem contrato por justa causa. Ou seja, mesmo que ele fique livre, mesmo com a janela fechada, ele ficando livre, poderia fechar sim com outra equipe. E o Flamengo vem acompanhando esse cenário, né? Esse cenário que desperta o interesse imediato do Flamengo. Segundo o jornalista Fabrício Lopes, é que o Flamengo já havia feito contato com o staff do atleta antes da tentativa do São Paulo. O clube carioca observa de perto o desdobramento e avalia agir caso o centroavante realmente fique livre. Eu pergunto a você, torcedor rubro-negro, você, sendo o Flamengo, você tentaria a contratação de Marcos Leonardo? Sim ou não? Deixa aí nos comentários a sua opinião. Lembrando que Marcos Leonardo, 22 anos, fazia 22 anos, né? Centroavante, é jovem ainda. E, cara, se eu ser sincero para vocês, não seria tão ruim. Agora, tem aquela questão, alguns torcedores ficam, ele prioriza o São Paulo. Ele é São Paulino. Esquece isso, não existe isso, nação. Se ele fosse São Paulino, ele reduziria as cifras para fechar com São Paulo, tudo e muito mais. Fez isso? Não fez, né? Não fez. O que você acha? Fique à vontade e deixe aí nos comentários a sua opinião. Eu vou seguir focado com tudo, sempre ligadaço com essas e outras informações para deixar você, meu amigo, você, minha amiga, você, torcedor rubro-negro, sempre por dentro de tudo o que acontece no nosso rubro-negro mais amado e mais querido do Brasil e do mundo, o nosso clube de regatas do Flamengo. Forte abraço, até mais, saudações rubro-negras.